Legal, gente? Chegamos ao último bloco da parte de potenciação e radiciação. E nesse bloco a gente vai ver o último caso de racionalização de denominadores. Um caso avançado, pouquíssimo conhecido, pouquíssimo dominado. Poucas pessoas, eu posso garantir, poucos alunos que eu tive até então, dominam esse caso de radiciação. Legal? Então a gente vai direto para o quadro para conhecer esse terceiro caso. Olha só, esse caso é conhecido como binômio com raiz quadrada no denominador. Olha só, para a gente conseguir entender isso, a gente vai ter que fazer uma rápida revisão sobre um caso particular de produtos notáveis, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, a mais b vezes a menos b. Quando nós multiplicamos a soma pela diferença de dois termos, nós teremos o seguinte: a vezes a ao quadrado, a vezes menos b menos ab, b vezes a ab ou ba, e b vezes menos b menos b ao quadrado. Simplificando menos ab com mais ab, nós teremos que a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Um produto notável bastante famoso. Ele é conhecido como o produto da soma pela diferença de dois termos, que é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Até aqui tudo tranquilo. Vamos ver dois pequenos exemplos. Olha só. X mais 3 multiplicado por x menos 3. Não é necessário que a gente multiplique tudo isso. A gente pode muito bem o quê? Aplicar a propriedade do produto notável. Portanto, x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ou seja, essa expressão, na verdade, pode ser convertida para x ao quadrado menos 9. Muito fácil. Vem agora um outro exemplo. Um exemplo envolvendo raiz. Observe. Raiz quadrada de 5 menos 2 multiplicado pela raiz quadrada de 5 mais 2. Se nós aplicarmos essa propriedade, nós teremos a raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Repare que nós estamos aplicando exatamente essa propriedade aqui. O grande detalhe é que, como a raiz é quadrada e foi elevada ao quadrado, nós poderemos simplificar o 2 daqui com o 2 no índice. E aí nós nos simplesmente livraremos das raízes. Teremos o quê? Raiz quinta ao quadrado, ou melhor, raiz quadrada de 5 ao quadrado, teremos 5. E 2 ao quadrado, 4. Portanto, 5 menos 4, 1. Olha só, um produto de duas expressões com raiz e o resultado terminou sem raiz. Portanto, essa ideia será utilizada lá na racionalização quando um denominador for composto por um binômio com uma raiz quadrada. Para a gente entender melhor, nós vamos ver exemplos. Olha só. Aqui temos 2 sobre a raiz de 3 menos 1. O que a gente vai fazer aqui é forçar o aparecimento daquele produto notável, a mais b vezes a menos b. Aqui nós já temos a menos b. Então, faremos com que apareça aqui a mais b. No caso aqui, quem faz papel do a é a raiz de 3, quem faz papel do b é o 1. Portanto, raiz de 3 menos 1. Se nós multiplicarmos isso aqui pela raiz de 3 mais 1, e aí, gente, tem que multiplicar tanto em cima quanto embaixo, aquela regra básica, né? O que faz no denominador, faz no numerador. Observa só, raiz de 3 menos 1 vezes a raiz de 3 mais 1 caracteriza justamente aquele produto notável, a menos b vezes a mais b. E isso aqui, na verdade, se transforma em quê? O quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Portanto, ficaremos com 2 multiplicado pela raiz de 3 mais 1, e embaixo 3, porque a gente vai simplificar o 2 com a raiz, menos 1 ao quadrado, 1. Portanto, 2 vezes a raiz de 3 mais 1 sobre 2. Simplificando 2 com 2, o resultado será raiz de 3 mais 1. E aí nós conseguimos nos livrar do radical no denominador.
Então a grande jogada é essa, gente. Quando nós tivermos um binômio com raiz quadrada em uma das parcelas, nós teremos que multiplicar por um outro binômio, de forma que a gente vai mudar somente o sinal. Se for menos, a gente põe mais. Se aqui tivesse mais, nós colocaríamos menos, ok? E forçaremos justamente o produto notável. Para a gente entender melhor, vamos fazer mais um exemplo. Olha só. 14 sobre 3 mais raiz de 2. Com calma, olha só. Esse cara aqui vai fazer o papel do nosso A mais B. Se a gente já tem A mais B, a gente vai forçar o aparecimento do A menos B, que é o que está faltando para que aquele produto notável, A mais B vezes A menos B, apareça. Então a gente vai multiplicar por 3 menos a raiz de 2. Tanto embaixo quanto em cima. Aqui a gente tem um detalhe. Gente, muitos de vocês talvez estejam pensando no seguinte: ah, Tiago, por que você não multiplica pelo mesmo valor que está no denominador? Se a gente multiplicar pelo mesmo valor, não vai adiantar absolutamente nada. Nesse último exemplo que a gente está vendo agora, olha só, temos 3 mais raiz de 2 no denominador, não é isso? Se a gente multiplicar 3 mais raiz de 2 por 3 mais raiz de 2, nós ficaremos com 3 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. E, se a gente desenvolver isso, a raiz não vai desaparecer. Lembrando, 3 mais raiz de 2 ao quadrado, nós vamos ter que desenvolver via produtos notáveis. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e o resultado continuará com raiz. Então a grande jogada não é multiplicar por ele mesmo, e sim por um binômio, de forma que o sinal lá do meio esteja invertido. Se a parte que vier for com mais, a gente vai ter que multiplicar com menos. Se a parte que vier for com menos lá no binômio, a gente tem que multiplicar por outra com um mais, justamente para forçar o produto notável A mais B vezes A menos B. Esse sim é que faz com que a raiz desapareça. Ok? Vamos continuar. Olha só, gente. Mais aqui a gente multiplicou pelo menos. Portanto, 3 mais raiz de 2 vezes 3 menos raiz de 2, produto notável. Soma pela diferença de dois termos. A gente vai ter 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado, menos 2 ao quadrado não, menos a raiz de 2 ao quadrado, não é verdade? Portanto, raiz de 2 ao quadrado dá 2. E aí a gente vai ter 9 menos 2, 7. Podemos muito bem simplificar. 14 com 7, e aí a gente tem 2. E aí a gente fica com 2 vezes 3 menos a raiz de 2. Ok? Legal. Mais um exemplo para a gente reforçar isso. Depois daqui a gente parte para o bloco somente de exercícios, ok? Mas mais um exemplo aqui dentro. Olha só. Outro binômio com raiz quadrada. Dessa vez algo mais sofisticado. Temos duas raízes. Mas um princípio, gente, é o mesmo. Se aqui tem menos, a gente vai multiplicar por um outro binômio com um mais aqui. Olha só. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2 com o mesmo objetivo. Lembrando que o que a gente faz no denominador, para não influenciar o resultado, tem que fazer igualzinho no denominador. E aí a gente executa a multiplicação e tem 20 vezes todo esse binômio aqui, legal? Embaixo, 2 raiz de 3 menos raiz de 2 vezes 2 raiz de 3 mais raiz de 2. Mais uma vez, forçamos o famoso A menos B vezes A mais B. Isso a gente tem o quê? Quadrado do primeiro, ou seja, 2 raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado. Atenção agora, tá? 2 raiz de 3 ao quadrado, a gente vai ter 4. Aqui, raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, aqui a gente fica com 12. Aqui, a raiz de 2 ao quadrado fica 2. Portanto, teremos 12 menos 2. O numerador eu só fiz repetir. Legal? 12 menos 2 dá 10. E 10 dá para simplificar com 20. A gente vai ficar com 2 aqui. Atenção, 12 menos 2 igual a 10. Ok? Aí eu corto 20 com 10, fica 2.
Portanto, 2 vezes 2 raiz de 3 mais 2. O denominador foi racionalizado. Não temos mais aqui denominador com raiz. Ok? Muito bem. Gente, acabamos a teoria de potenciação e radiciação. Agora faltam exercícios. Os próximos blocos serão apenas de exercícios. Por favor, tentem resolver as questões antes de assistir às aulas de exercícios, ok? Peguem aí a ficha, a gente tem muita coisa para resolver e só depois consultem as aulas, ok? Bom trabalho e a partir do próximo bloco, mais uma vez, somente exercícios resolvidos. Legal? Tchau, tchau.